Supremo Tribunal Federal analisa ações que tratam da imunidade a deputados estaduais. E você vai ver também. STJ aceita a denúncia contra governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Guido Mantega e Graça Foster são denunciados por prejuízos bilionários supostamente causados à Petrobras. Após acordo com o CNJ, Exército vai destruir mais de 100 mil armas apreendidas que estão sob responsabilidade do Judiciário. Trabalhadora que pediu demissão sem saber que estava grávida tem direito à estabilidade. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar medidas cautelares em ações sobre imunidades de deputados estaduais. Os ministros estão analisando 3 ações em que a Associação dos Magistrados Brasileiros questiona dispositivos das constituições dos estados do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro e do Mato Grosso, que permitem que as assembleias legislativas revoguem prisões de deputados estaduais determinadas pela Justiça. O que se viu, o que se vê desde a Constituição de 88 é um cenário de contaminação absoluta das câmaras legislativas por cidadãos que estão se valendo das imunidades para a prática de atos criminosos. Não apenas nesses estados objeto dessas ADIs. São vários os exemplos de assembleias legislativas que possuem a maior parte de seus membros sob investigação criminal ou já respondendo a ações penais. Nós estamos falando, nesse exato momento, sobre as imunidades. Num momento posterior, estaremos falando sobre o quê? Sistema remuneratório, sistema eleitoral, inviolabilidades. Por essa razão, defende-se reiteradamente, com base na jurisprudência do STF, a manutenção das imunidades formais dos parlamentares, sempre, lógico, em função do exercício do mandato parlamentar ou em decorrência dele. Para o Ministério Público, as normas estaduais ferem a Constituição. Quando essas normas estaduais desafiam a validade das ordens judiciais, assumindo que tem sobre o conteúdo delas um mínimo poder revisional e a possibilidade de fazer descumpri-las imediatamente, estas normas certamente violam o princípio constitucional da separação de poderes. O ministro Marco Aurélio, relator de uma das ações, defendeu que os deputados estaduais têm direito às imunidades concedidas pela Constituição Federal aos congressistas. A regra é clara e não deixa margem para dúvidas. Os deputados estaduais têm a inviolabilidade conferida aos membros do Congresso Nacional. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. Já para o ministro Edson Fachin, relator de 2 ações, ao cancelar prisões de deputados estaduais, as assembleias usurparam competência atribuída pela Constituição ao Poder Judiciário. A Assembleia Legislativa do Estado, segundo compreendo, portanto, usurpou competência atribuída pela Constituição exclusivamente ao Poder Judiciário, violando o princípio da separação dos poderes. Não depreendo da regra imunizante do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição da República Federativa do Brasil a amplitude que lhes foi conferida pelas Assembleias Legislativas que acabo de mencionar. Neste caso, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, por ocasião da edição de resoluções que revogaram prisões preventivas decretadas pelo Poder Judiciário. Não confere atribuição ao Poder Legislativo para revisar juízos técnicos jurídicos emanados do Poder Judiciário. Amanhã, a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal vai começar mais cedo, excepcionalmente 1h30 da tarde. Claro, com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. O Superior Tribunal de Justiça aceita a denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Agora, ele é réu em ação penal que investiga corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
A decisão da Corte Especial do STJ foi unânime e seguiu o voto do relator, ministro Herman Benjamin. Apesar de réu na ação penal, Fernando Pimentel permanece no cargo, pois os ministros entenderam que não existem elementos para afastar o governador. De acordo com a denúncia, quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel teria recebido vantagem ilícita de 15 milhões de reais em troca do favorecimento da construtora Odebrecht em obras na Argentina e em Moçambique. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa buscava obter o seguro-garantia para essas obras no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, são denunciados pelo Ministério Público por prejuízo bilionário à Petrobras. Uma investigação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro constatou que os preços dos combustíveis no Brasil foram manipulados durante os anos de 2013 e 2014 para controlar a inflação. Os responsáveis pelas irregularidades na política de preços teriam sido o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ex-presidente da Petrobras, Maria das Graças Silva Foster. O objetivo era segurar a inflação, tendo em vista as eleições presidenciais de 2014. O MPF moveu uma ação civil pública por improbidade administrativa contra os dois. Outros 5 ex-integrantes do Conselho de Administração da Petrobras também foram citados. Segundo a apuração do MPF, havia uma orientação do governo federal para assegurar o preço do combustível no país e manter a defasagem em relação ao mercado internacional. A diretoria da companhia até alertou sobre a necessidade de reajustes para que houvesse convergência com os preços internacionais, para o equilíbrio econômico da estatal e também para a manutenção dos investimentos, inclusive no pré-sal. Mas o aumento da gasolina e do diesel só ocorreu após as eleições de 2014. Na ação, o MPF pede que a União também seja condenada a ressarcir os danos causados à Petrobras por abuso de poder, por usá-la indevidamente para combater a inflação. Segundo o MPF, a política de retenção de preços causou um prejuízo de dezenas de bilhões de reais à Petrobras, que hoje sofre uma grave crise financeira, levando também em consideração a corrupção no âmbito da Operação Lava Jato. O Exército realiza nesta sexta-feira a destruição de 100 mil armas apreendidas que estão sob a guarda do Poder Judiciário. A operação é a primeira medida adotada pelo Exército como resultado do acordo estabelecido com o Conselho Nacional de Justiça para retirar o armamento guardado em fóruns de todo o país. O número de armas destinadas à destruição foi informado pelos tribunais de todo o país ao Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o levantamento, até outubro, mais de 170 mil armas foram destruídas pelo Exército, ação que deverá se intensificar com o acordo assinado mês passado pela presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministra Carmen Lúcia, e o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. O general Ivan Neiva, da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, garante que há todo o empenho para o recebimento do material. A entrega de material ela é uma questão logística. Depende da condição do Tribunal de Júri nos entregar e o agendamento que a gente faz para receber. A nossa meta é não oferecer obstáculo a essa entrega. Nessa quinta-feira, o Exército faz uma videoconferência coordenada de Brasília para orientar as 12 regiões militares que vão ficar responsáveis pela destruição das armas e munições. A presidente do Supremo e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, ressalta a importância da destruição do armamento. Essas armas são decorrentes de crimes, ou seja, são instrumentos que foram utilizados em crimes, processados e que os juízes, depois de sua utilização, as desvencilha de tal maneira que não são mais necessárias e precisam de ser destruídas para impedir que elas possam vir eventualmente a ser reutilizadas e principalmente coloca em risco os próprios espaços, as unidades onde funcionam a jurisdição, os juízes estão, que ficam ali guardadas em condições muito precárias e, por isso mesmo, sujeitas a assaltos, a situações até de risco mesmo para os magistrados. Por outro lado, a sociedade precisa de saber que todos os instrumentos utilizados em crimes são destruídos, não podem ser reutilizados e não podem ser deixados em espaços para eventual prática de novos crimes e sua reutilização.
O ministro Luiz Fux, do STF, julgou inviável a tramitação de habeas corpus à advogada Manuela Guedes dos Santos, condenado a 12 anos de prisão como mandante do assassinato do ex-namorado em 2005, em Paulínia, no interior de São Paulo. Ela queria evitar a execução provisória da pena. Segundo o ministro, a decisão do STF de permitir o cumprimento da pena após decisão em segunda instância buscou garantir a efetividade do direito penal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Trabalhadora que pediu demissão sem saber que estava grávida tem direito à estabilidade. A gente volta já já. O Ministério Público Federal no Distrito Federal entrou na Justiça com uma ação de improbidade administrativa contra o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A ação aponta que o ministro, de forma omissa e deliberada, deixou de repassar recursos orçamentários necessários para o desempenho de operações, o que resultou no enfraquecimento da fiscalização e combate ao trabalho escravo. Para os procuradores, não há que se falar em aprimoramento do Estado brasileiro quando o conceito de trabalho escravo, os efeitos da lista suja e a fiscalização do trabalho são restringidos. A ação pede que o ministro perca os direitos políticos e pague multa. Funcionária de fábrica de calçados vai receber adicional de insalubridade por contato com solventes na linha de produção. Os ministros da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não aceitaram o recurso da empresa calçadista e, por isso, ficou mantida a condenação contra a Vulcabras Azaleia, imposta pelo TRT do Rio Grande do Sul. Os ministros concordaram que os produtos usados pela trabalhadora, como óleo, graxa e solventes, contêm substâncias tóxicas nocivas à saúde. O entendimento é que o uso desses produtos pode provocar doenças degenerativas, como a paralisia. Como ficou mantida a condenação, a empresa terá de pagar adicional de insalubridade em grau médio à trabalhadora. A empresa ainda pode recorrer. O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à estabilidade de uma recepcionista que havia pedido demissão sem saber que estava grávida. Segundo os ministros, a demissão não poderia ter sido homologada sem a assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho. A trabalhadora recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais depois que o pedido de reintegração feito por ela foi negado em primeira instância. No recurso, a recepcionista alegou que, de acordo com a lei, a quebra do contrato por iniciativa da gestante só é válida quando há assistência do sindicato da categoria profissional, o que não ocorreu. O TRT mineiro decretou a improcedência da ação ao levar em conta que a própria gestante pediu demissão e que não houve vício de consentimento no pedido de dispensa, o que poderia invalidar o ato. O caso chegou à 4ª turma do TST, que também não aceitou o recurso da trabalhadora em respeito à súmula 126, que proíbe a revisão de fatos e provas na Corte Superior Trabalhista. Os ministros destacaram que o TST tem considerado válido o pedido de demissão de empregada gestante quando não se trata de dispensa arbitrária ou imotivada. A recepcionista recorreu ainda à SDI 1. A trabalhadora alegou que a decisão da 4ª turma diverge da jurisprudência majoritária do TST, no sentido de que a assistência sindical prevista na CLT, em caso de gestante, é uma formalidade necessária, sem a qual se presume dispensa sem justa causa. O relator, ministro Hugo Scheuermann, aceitou o recurso da trabalhadora e observou que o artigo 500 da CLT não diferencia entre as estabilidades existentes. Por isso, a interpretação mais adequada seria a aplicação a gestantes. A decisão foi unânime, com ressalvas de entendimento do ministro Augusto César Leite de Carvalho. Dessa forma, a SDI 1 aceitou o recurso da trabalhadora e determinou à empresa o pagamento de indenização substitutiva ao período da estabilidade correspondente aos salários desde a demissão até 5 meses após o parto. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de homologação de sentença da Justiça do Equador, que condenou a empresa de petróleo Chevron Corporation a pagar cerca de 10 bilhões de dólares de indenização. A ação foi por danos causados ao meio ambiente e à população equatoriana. No pedido de homologação da sentença estrangeira, os autores alegaram que a exploração petrolífera, promovida por empresa incorporada pela Chevron no Equador, causou a contaminação dos lençóis freáticos, cursos d'água e áreas de mata.
o que levou a justiça do país a estabelecer a condenação bilionária. Segundo os autores, embora seja sediada nos Estados Unidos, a corporação petroleira também exercia atividades em território brasileiro, o que justificaria que a sentença fosse homologada pelo STJ para poder ser executada no Brasil. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, negou o pedido de homologação. Ele ressaltou que a Chevron Corporation, empresa norte-americana condenada na sentença, não possui localização válida no país e que a subsidiária, a Chevron Brasil, é pessoa jurídica distinta. Além disso, o colegiado não verificou conexão entre o processo equatoriano e o Estado brasileiro. O mesmo pedido já havia sido negado por outros países, onde a Chevron também atua. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias. União é condenada a indenizar estudante vítima de bullying. A gente volta já já. Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, realiza encontro para traçar plano de atividades de 2018. O 4º encontro de diretores e coordenadores pedagógicos das escolas judiciais e de magistratura reúne representantes de cada instituição de educação judicial do país, com o objetivo de conciliar as necessidades das escolas com o plano de atividades da Infam. O plano de 2018 vai ser elaborado com base nos resultados obtidos em pesquisa feita junto às escolas das justiças comum e eleitoral. Foram avaliadas questões como relação institucional entre a Infam e as instituições de ensino, planejamento e desenvolvimento de cursos e eventos, cursos à distância, entre outros tópicos que servem para avaliar a satisfação das escolas e identificar as expectativas delas com a Infam. E em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por 35 anos, atuando diretamente na formação e aperfeiçoamento de magistrados de todo o Brasil, o desembargador Eládio Lecei, presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da Infam, recebeu a Comenda do Mérito em Educação Judicial. A honraria é destinada a pessoas que se destacaram no aprimoramento do poder judiciário. Eu sempre tive duas vocações, a vocação de juiz e a vocação de professor. Essa comenda tem muita significação, muita mesmo, porque é a primeira vez que uma pessoa em vida recebe essa comenda da Infam, comenda de destaque na educação judicial. Foi dada a primeira ao patrono, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, e a primeira homenagem a um magistrado vivo, desembargador Eládio, que tem uma grande contribuição na educação da magistratura brasileira. O vice-presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Og Fernandes, ressaltou a importância do homenageado para a justiça brasileira. Talvez ninguém represente hoje melhor esse posicionamento, essa dedicação à magistratura do que o desembargador Eládio Lecei. São mais de 35 anos na formação de professores, na formação de aperfeiçoamento de magistrados, na melhoria do ensino jurídico voltado para o Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a nomeação do juiz federal Francisco Neves da Cunha no cargo de magistrado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo o ministro, a Constituição não estabeleceu limite etário para juízes de carreira serem promovidos ao cargo de juiz de tribunal. Em novembro de 2015, o TRF1, com base no critério da antiguidade, indicou o juiz de 69 anos para assumir a vaga aberta pela aposentadoria do desembargador federal Cândido Moraes. Mas a nomeação não foi confirmada pela Presidência da República em razão da idade do magistrado. O ministro Luiz Fux concedeu o pedido para que o presidente da República nomeie o magistrado, ficando preservados todos os atos praticados por ele desde fevereiro de 2016, quando foi empossado em razão da liminar concedida anteriormente. Lançado há 5 dias, o título de eleitor digital já está no celular de mais de 110 mil pessoas.
A iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre foi adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral visando a redução de custos e preservação do meio ambiente, sem comprometer o sigilo das informações do eleitor. Para acessar o documento digital, o eleitor deve baixar o aplicativo e-Título no Google Play ou na App Store. É bem simples, basta colocar o número do título eleitoral, nomes do eleitor, da mãe, do pai e a data de nascimento. O e-Título é validado e liberado até com a foto registrada da biometria e pode ser usado no dia da eleição. Caso o eleitor não tenha biometria, é necessário apresentar documento com foto. Mais de 110 mil usuários já baixaram o aplicativo e 66 mil emitiram o documento digital. Está sendo lançado neste momento na biblioteca do STF o livro Jurisprudência da Crise, uma perspectiva pragmática, de autoria da doutora em Direito Público Andréa Magalhães. A obra traz uma proposta de modelo jurídico para julgamentos de casos ligados a estados que, em época de crise econômica, não conseguem cumprir deveres determinados pela Constituição Federal. O prefácio da obra é assinado pelo ministro Luiz Fux. O livro de 295 páginas é destinado a magistrados, operadores do direito e estudantes. Vítima de bullying garante na Justiça Federal indenização por danos morais. União terá que pagar R$30 mil a estudante. 4 anos depois de viverem uma situação delicada de bullying, Heitor Lanza e a mãe Laura Lanza já demonstram mais tranquilidade para tocar no assunto. Mas a questão foi bem delicada, principalmente porque a violência verbal contra o Heitor veio de quem menos se esperava, da professora. Eu tinha bastante dificuldade nas aulas de matemática. Ela me chamava de burro. Ela me chamava de palhaço, eu me sentia triste, excluído. Eu tinha depressão na época. Na época, trouxe muito desconforto para ele. Ele ficou mais agitado, ele ficou arredio, ele não quis voltar para a escola. Assim, a professora insistia em colocar apelidos no Heitor, né? E aí, por causa disso, ele acabou ficando arredio. A mãe, Laura Lanza, soube da situação pela psicóloga que acompanhava o Heitor e logo procurou a escola para conversar sobre o assunto. Fiquei muito chateada, muito irritada. E a minha vontade foi de procurar a escola. E eu procurei a escola e a gente tentou entrar em acordo. Foi negligenciado em todas as maneiras. E no ano passou, a gente se mudou e ficou por isso mesmo. O caso de Heitor, como diversos outros, só foi resolvido com a mudança de escola. Em Minas Gerais, uma aluna do 3º ano do ensino médio do Colégio Militar de Juiz de Fora tomou esta atitude no meio do semestre letivo. Ela também foi vítima de bullying. O fato aconteceu após a escola pedir aos alunos que levassem uma resma de papel para realizar a avaliação simulada. Alguns estudantes não concordaram com a solicitação, como a adolescente que não entregou o material pedido. Quem levou ganhou 3 pontos na matéria de Química. Inconformada, a aluna contou para o pai sobre o ocorrido e ele foi até o colégio, que se reuniu com os estudantes e informou a retirada da pontuação concedida. A partir daí, a menina passou a ser ofendida na instituição de ensino e nas redes sociais, já que todos a consideraram culpada pelo fato. A aluna decidiu entrar com uma ação na justiça e já em primeira instância a União foi condenada a pagar R$15 mil. A autora e a ré recorreram da sentença. A estudante pediu o aumento do valor e a União a redução da quantia, alegando que a análise das provas foi equivocada e que não houve demonstração dos danos morais. A primeira turma recursal de Juiz de Fora concordou com a aluna. Entendeu que a forma como o Colégio Militar conduziu a situação acabou ampliando a exposição da autora. De acordo com a decisão, o erro da escola não se limitou a isso, mas também ao fato de não tomar providências de proteção à estudante em tempo hábil. A indenização, portanto, foi fixada em R$30 mil, como explica a advogada Vânia Saraiva. Existe aí uma responsabilização civil. Não estou nem entrando na questão penal, porque ela pode ocorrer também, uma responsabilização penal. Por meio de nota, o Colégio Militar Juiz de Fora informou que os fatos ocorreram fora dos domínios da instituição de ensino e que repudia qualquer atitude ofensiva. A escola também disse que vai acatar integralmente a decisão judicial a respeito do assunto. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.